caminho do reino do Espírito é um caminho de contínua construção, edificação e transformação. O que cada um de vocês precisam ter é ciência e consciência do que eu vou falar aqui agora, porque eu estou aqui no Espírito, no reino do Espírito. Eu tenho coisa ali boa ali, isso aí eu te envio para todos vocês. Indifere. O que Deus está marcando aqui, marcou com essas pessoas online, com vocês aqui hoje, é cirúrgico, específico, para um tempo específico para vocês. É necessário vocês compreender o que Deus está falando com vocês. O caminhar no reino do Espírito, a vida do Espírito é um processo de formação, construção, até você chegar naquilo que eu te falei, a ascensão do Espírito, onde entra transformação e transfiguração. Primeiro você começa, escute o que eu vou falar para você. Você entra no reino do Espírito pelo reino da comunhão. Comunhão com a presença. A primeira dimensão de Deus que se revela no ser humano na Terra é chamada a dimensão da presença. A primeira faculdade que começa a se desenvolver dentro do ser humano é chamada comunhão. Então, no reino da presença, eu vou começar a entender a presença dele em mim através da comunhão dele. Que ele me dá a comunhão com o Espírito. É onde você começa os primeiros passos da vida no Espírito. Eu vou começar a passar aqui conforme o meu Espírito está sendo guiado aqui. Posso falar ou não posso? Vamos lá. Você começa a ter acesso, a discernir, a ter comunhão. Aí as faculdades do seu Espírito começam a ser abertas, chamado comunhão, discernimento e intuição. Essas são as 3 primeiras faculdades do Espírito, que são as que governam todo o reino do Espírito. Em você depende de intuição, discernimento e comunhão. Existem outras faculdades muito mais elevadas, mas não quer dizer que são mais importantes. Elas dependem da intuição, dependem do discernimento e dependem da sua comunhão com a presença. Ok, amém? Então vamos lá. O que muitos conhecem de Deus e ficam nesse nível chamado comunhão com a presença? Eles aprendem a andar e entender a presença de Deus nele. Então, quando você começa a ter comunhão com a presença do Espírito Santo, algumas coisas fatoriais vão acontecer na sua vida. Número 1, Deus vai começar a constranger você dos seus antigos pecados. Você começará a entender que coisa era pecado que você não sabia. Quando eu me converti, fui cheio do Espírito Santo, eu fui muito novinho. Então tinha coisa que eu não tinha consciência que aquilo era pecado. O adolescente, o jovem, peca, mas a consciência dele não agride ele. Porque ele não tem aquilo chamado formação de consciência e maturidade. Agora, quando você atinge maturidade e formação de consciência, cara, tu dá um espirro perto do irmão, meu Deus do céu, pequei. Me perdoa, irmão. Me perdoa, foi sem querer. Vocês estão me entendendo? Não, é sério, porque a sua consciência já foi formada e a sua maturidade foi formada. Significa o quê? Você tem muito mais consciência do que é certo do que é errado. Amém? Como Paulo diz, uma criança que só se alimenta de leite, ela não tem consciência do que é certo, do que é bom, o que não é. Está no leitinho ainda. Não estão exercitados o quê? Na justiça. Não são aptos para discernir entre o bem e o mal. Então tem coisa que é mal em você que você ainda não discerne. Porque você ainda está na dimensão do criancinha, bebendo leite. Então, quando você está nas primeiras fases da vida no reino do Espírito, entrando no reino do Espírito, você está naquela fase do livro de 1 de João, capítulo 2, vós criancinhas. Eu escrevo vós criancinhas, jovens e pais. As criancinhas é aquelas que João diz, vossos pecados já foram perdoados. Ou seja, vocês ainda estão aprendendo a vencer o pecado. Vocês estão aprendendo a sair da acusação do pecado, do domínio do pecado. Então, chamado criancinhas. Ou seja, peca, perdão. Beleza, ele te perdoa. Ele fala com você, criancinha, seus pecados estão perdoados. Então, o que as criancinhas no reino do Espírito mais quer? Só perdão. Me perdoa. Elas estão querendo ser libertas e estão cada vez mais identificando os males, estão amadurecendo. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais falar isso. Meu Deus, quando eu era criança, quando eu era imbecil, quando eu era imatura, olha quanta coisa errada eu fiz, olha quanta coisa errada eu falei. E se eu fosse mais madura? É ou não é? Então tá bom. Aí você vai para a fase do jovem, no reino do Espírito, chamado jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Então, significa que quando você cria estatura de espírito, deixa de ser uma criancinha que vive só rendido ao pecado e vencendo o mesmo pecado, batalhando com o mesmo pecado de sempre, quando você foi para a dimensão de jovens, a palavra começou a permanecer em você e o pecado não pode mais permanecer em você. Aí você entra na dimensão da batalha espiritual, da batalha, da guerra, você aprendeu a lutar, você aprendeu a ser forte. E a palavra de Deus permanece em vós e vós sois fortes. Por quê? Porque a palavra permanece em vós. Então significa que, agora sim,
o maligno. Vocês têm vencido o maligno. Então pronto. Só se vence o maligno quando o pecado não está mais operando em você, não se torna mais um rei em você, não é mais um domínio predominante em você, a palavra permaneceu em você, agora você conseguiu resistir o diabo, você conseguiu vencer o diabo. Pronto. Amém? Posso continuar, meus irmãos? Posso falar com vocês? Tá, aí você vai para o nível, a estatura de espírito, cresce, e se tornam pais. Aí ele fala, pais, João fala, pais, vocês têm conhecido aquele que é desde o princípio, e não tem necessidade de eu falar mais nada com vocês. Ou seja, quando você se torna paz, agora, acabou. Você não está mais vencendo o pecado, você já venceu o maligno, a palavra permaneceu, agora você começa a ser quê? Aquele que dá a palavra. É aquele que, através do seu exemplo de vida, como o livro de Hebreus capítulo 13 diz, seguiu o exemplo daqueles que venceram. Então você se torna um testemunho vivo. Então vocês, olha que Paulo ensina para Timóteo. Ensine as mulheres jovens, fale para as jovens, aprendam com as mais velhas, as mães, as que venceram. Então, todas as meninas aqui, todas as jovens adolescentes, vocês têm que aprender com quem? Com todas as mais velhas aqui dentro, que já venceram. Já venceram os pecados que vocês ainda estão em fase de vencer. Já venceram os demônios que vocês ainda vão vencer. Então, aprenda a se submeter aos mais velhos para você vencer os seus inimigos mais fácil, mais rápido. Então, esse é um reino. Não tem como. Se os jovens e as criancinhas, sejam espirituais ou na fase real de idade, se distanciam dos mais velhos, perde a capacidade de amadurecer mais rápido e vencer o pecado mais rápido. O jovem, a criança, tem que estar perto de quem? Sempre de quem é mais velho. Cara, você pega uma criança que não tem 7 anos de idade. Mas essa criança tem 7 anos de idade. Olha uma criancinha que tem 2 aninhos, 3 anos, subindo onde não deve, ela corre, não sou bem. É ou não é? Mas daqui a pouco tá fazendo o quê? Tá aprontando, tá fazendo alguma coisa aqui também. É ou não é? Aí vem o mais velho, para de fazer isso, vou falar pra mãe. Aí vem o de 12, fala pro 7, para de fazer isso. Aí daqui a pouco o de 12 dando mole também. Aí vem o mais velho, é sucessão. O reino do Espírito, meu querido, é igualzinho, querido. É uma sucessão de crescimento, evolução. Então, eu não sei qual a sua idade espiritual hoje, e nem você sabe. Amém, amém? Pode ser que eu tenha 300 anos do Espírito, não sei. É verdade, pode ser que o meu Espírito evoluiu 300 anos e não sei. Talvez 100 anos, 50 anos, ou talvez só 10 aninhos de idade. E eu tô achando que eu tenho muito, ainda tenho pouquinho. É ou não é? É verdade. É verdade. A gente não sabe nada ainda, né? Estamos só aprendendo, né? Não sabe de nada. Acho que os anjos me vê pregar. Pô, ele tá achando que é profundo o que ele falou, ele tá só aprendendo ainda. Oh. No reino do Espírito, você sempre está sendo aprendendo. Por isso que você tem que ser como uma criancinha que está sempre aprendendo. Mas ele não está te falando de questão de maturidade. É questão de pureza e disponibilidade para Ele. Da glória a Jesus Cristo. Amém, amém? Cara, tu chama uma criancinha ainda que ela não queira vir. Vem aqui agora, menina. Ah, mamãe, vem. Aí fica aborrecente. Não vou. Aí foge, corre. E foge da mãe e foge do pai, não é? Mas a criancinha bom que ela sempre foge pro pai, não do pai. E cuidado, você está querendo crescer na carne, cuidado. Paulo diz, sede maduros no entendimento e sede criancinhas na malícia. Amém, amém? Então a carne é ser vergonha, cuidado com a falsa maturidade. Tem gente que tem muita, aparentemente, maturidade humana, mas não tem maturidade espiritual. Tem inteligência humana, mas não tem inteligência espiritual. Tem discernimento humano, da psicanálise, mas não tem discernimento do espírito. Amém, amém? E eu vi uma pregadora muito conhecida no Brasil. Eu fiz psicanálise. Eu olho, sei quem é a pessoa. Falei. É por isso que ela ficou brava comigo depois. Eu falei, você veio falar isso pra mim, irmã? Pelo amor de Deus, irmão. Quem faz psicanálise para ser pastor de uma igreja tem que estar demitido, querido. Vai se formar em psicólogo. Psicanalista.
Vai julgar na carne, segundo a carne. Paulo diz, não julguei segundo a carne. Eu tenho que julgar você segundo o Espírito, cara. Tua carne pode ter um monte de complexidade, isso aí o psicólogo fala, mas eu tenho que descobrir a origem de onde vem isso. É pelo Espírito, aleluia. Amém, amém. Aí tu olha, aí você fala, não, toma até o remédio, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu chego, cara, vem cá. Tem. Eu não sou um diabo te perdoando. Ai. Amém, crentes? Amém. Fala, quando eu entro no caminho do reino do Espírito, pessoal online, presencial, eu vou ter que aprender a entrar no reino da presença. Calma. Eu conheço outros reinos, é tudo lindo. Maravilhoso. Amém, amém? Não consigo viver sem mais. Lógico, eu quero mais, papai. Porém, o reino da presença é o que sustenta o seu acesso e a comunhão com Ele em todas as dimensões que Ele vai se revelar a você. Cara, se você não conhece Deus e a presença dEle, tem profundidade na presença, quando Ele te dá um batismo de fogo maior, te dá uns milagres, você esquece quem Ele é. Aí vai ficar um monte de vacilo no altar, na vida. Aí dá um pouco de riqueza e esquece quem Deus é. Aí dá um casamento e esquece quem Deus é. Vocês estão me ouvindo, não? Tá. Então, o que Deus me ensinou no caminho do reino do Espírito? A primeira dimensão que Ele me ensinou, Ele me deu um governo nela, chamada a comunhão com o Espírito Santo, com a presença de Deus, a imersão na presença. Eu fui aprendendo a identificar a presença dEle, eu fui aprendendo a ouvir a voz dEle. Se você não aprender a entrar na dimensão da voz de Deus, você não vai longe do caminho do Espírito. O que difere uma pessoa madura espiritualmente da imatura? É a capacidade de ouvir e interagir, de obedecer à voz de Deus. Quanto mais você está amadurecendo, mais você ouve, mais você obedece. Quanto mais você está amadurecendo, mais você quer ouvir, mais você quer obedecer. Amém, amém? Quando você se torna, cada vez mais maduro que você se torna, mais dependente você se torna da voz dele. Mais dependente você se torna do discernimento. Mais dependente se torna da comunhão. Mais dependente se torna do interior, da presença dele, de quem ele é. Você ouviu o que eu estou falando para você? A maturidade espiritual é isso. Tem gente que cresceu em estatura humana, atingir experiência, atingir inteligência, capacidade humana, uma maturidade está ali, mas deixar o reino do Espírito, porque aprenderam a ser pregadores, mas deixaram de ser filhos. Aprenderam a pregar, aprenderam a fazer igreja, aprenderam a fazer sistema, mas esqueceram de orar, esqueceram de ter comunhão, esqueceram de passar horas com Deus, esqueceram de ouvir o Espírito Santo, o que Ele quer no altar. Isso é seríssimo. Posso continuar? Tá bom. Fala, a comunhão com a presença. O que você tem que aprender dentro disso? Você vai aprender tantas lições ali dentro. E a maior de todas elas, eu não vivo sem a tua presença. Escute o que eu vou ensinar aqui para vocês. Atenção, turma, atenção. Tribo do Rio de Janeiro, presta atenção. Tribo do Fogo, você vai se chamar Tribo do Fogo, tá? Regras, vida no Espírito. Estou falando de vida no Espírito, eu vou falar de vida no Espírito. Estou falando de faculdade do Espírito, você observa que eu estou te falando de tudo aqui dentro. Mas estou te falando de uma forma que o Espírito Santo está construindo para que todos nós possamos trafegar dentro dela. Amém, amém? Entender, assimilar e receber. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aprenda isso. Mesmo eu tendo acesso aos reinos do fogo de poder, de batismo de fogo, todos que Deus nos dá. E os mantos ministeriais, que tem anjos, tem governo específico ali dentro. Amém, amém? Presta atenção. Olha para mim. Eu tenho que estar presente com a presença. Eu vou te contar um testemunho hoje. Você quer ouvir um negócio forte? Se você não aprender a estar presente com a presença, tu vai passar vento na tua vida, cara. Tu vai crescer, tu vai passar as fases, tu vai receber, e tu pode prestar atenção no que eu vou te falar. Muitos
tem pouca presença na presença. Em Jó, capítulo 1, diz que Satanás, junto com os anjos de Deus, compareceram na presença de Deus. Os anjos comparecem na presença dele. Apóstolo, os anjos têm que ir lá. Mas minha filha, os anjos têm que prestar conta. Tem que adorar o papai. Tem que receber do Cordeiro. Os anjos vão nos reinos criados, mas eles dão satisfação ao que eles estão fazendo. Os anjos também têm comunhão, eles prestam adoração. Salmos 8, todos os anjos de Deus o adorem. É serviço, rendição, até os anjos se rendem. E você, crente, presta atenção. Você pode passar fases e lá na frente você se esquecer do que você aprendeu. É uma coisa que eu sempre peço a Ele: Senhor, nunca me deixe sair desse caminho. Eu não quero. Eu não quero pagar um preço desnecessário na vida. A fase da sua vida, escute isso aqui. Você passou na 8ª série. Beleza, você passou. Quem passou na 8ª série aqui? Os que não vão falar que não passou, não precisa levantar a mão para ficar aí. A pergunta é: você passou colando? Seja sincero e levante quem passou a mão colando. Não minta. Quem passou colando? Isso. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Agora abaixa a mão. Quem já deu uma coladinha na vida? Todo mundo já colou uma vez? Agora tá bom, pera aí. Vamos ver se tem um santarrão aqui. Pera aí. Quem nunca colou na vida? Não, quem nunca colou na escola? Olha, vocês... Não, quem nunca colou? Quem nunca colou na prova? Mais uma pergunta pra você. Quem deixou... Agora, levanta a mão quem nunca colou. Levanta a mão, levanta a mão. Vocês nunca colaram na escola? Nunca? Mas deixaram alguém colar de vocês? Vocês não deixaram ninguém colar de vocês? Nem de longe, assim? Então vocês merecem um prêmio, querido. Pronto. Aí, tá bom, mas eu vou chegar onde eu quero. Tá bom, vamos lá. Quem passou na risca da 8ª? Na risca, assim, na risca. Passou com um empurrão, assim, na recuperação. Beleza. Sabe o que significa isso? É a mesma coisa no Reino do Espírito. Vou te falar uma experiência. Conta as minhas fases lá nos meus desertos, né? Meus desertos secretos, favela. Aí os anjos apareciam, me levavam em espírito em uma sala de aula. Aí eu entrava na escola onde eu estudava, no meu ensino médio. Eu entrava de uniforme, eu estava vivendo aquilo mesmo, todo o sentimento daquilo, tudinho. Aí entrava nas turmas, sentava, o professor mandava eu sentar. Cara, era tão vívido que eu voltava com uma angústia quando eu passava uma reprovação lá. Morrendo, a sensação que eu tinha que voltar um ano, uma coisa sinistra. Aí aparecia o professor, que era um anjo. Quando eu comecei a ter essas visões, assim, bem específicas, aparecia exatamente a mesma visão da escola, sentando de frente, e falava comigo: ó, sua nota aqui foi 7, aqui foi outra, aqui, ó, até aqui você tem uma nota aqui, ó, essa aqui você não foi boa. Você vai ter que ficar de recuperação. Eu, professor! Aí eu cortava, professor! Aí o que acontecia? Eu era provado de alguma coisa na vida que eu tinha que passar de novo, o mesmo processo. Aí eu fui amadurecendo, fui passando. Aí um dia, estou correndo, aí eu saía da escola, eu passava tudo. Mas o anjo me parava na rua. Aí agora eu já manifestava como anjo, querido. Na visão. Muito bem, você passou de lá, agora você está aqui comigo. Aqui já se revelava como anjo, não como professor. Aí pegava assim para mim assim, ó, na vida, reticando. Fazia um tique verde assim. Aí começava a falar cada área da minha vida. Verde, verde, verde. Falou, essa aqui, você ainda tem que melhorar. Mas estou deixando você avançar. Aí o que é? Vida no Espírito. Estabelecer a comunhão com Ele em cada dimensão da sua vida. Aí minha pergunta é, qual o nível de comunhão que você tem com Jesus no seu casamento, com seu esposo?
o quanto Jesus se revela através de você para sua esposa na sua comunhão com Ele. Ai. Não, você acha simples aqui? Calma aí. Presta atenção. Se Ele não revelar Jesus para você, Ele pode levar você para o inferno. Ele pode matar você. Tem mulheres que perderam a fé porque o cara era pastor, fez tanta besteira na vida que a mulher perdeu até a vida, virou prostituta. A minha ex-pastora, quando eu era jovem, adolescente, na igreja do Manto que Desce, virou uma menininha. Era uma tremenda mulher de Deus, linda, linda. Aquela mulher tinha uma santidade, eu desejava ficar perto dela. A coisa foi ficando feia. E o pastor não queria. Um homem de Deus, tá? Homem de Deus. Não julgo o homem de Deus. E nem a mulher de Deus. Mas o homem e a mulher falharam no casamento. Ele falhou. Falhou. O que ela fez? Se revoltou. Foi pro mundo. Piercing. Calça apertada. Com um cara mais novo. Saiu fora. Não sei como está hoje, que Deus, Senhor, que seus anjos ajudem a tua filha e dê ela glórias e traz ela de volta. Eu não sei como ela está. Não estou julgando pessoa. Mas eu estou te falando aqui sério. Ah, tá. Vocês acham que o mundo é espírito. Olha onde nós estamos indo, irmãos. Eu vou ter que... Vocês gravam essa mensagem, isso aqui eu publico, isso aqui eu vou ter que publicar. Porque o reino de Deus está precisando de uma mensagem dessa. Sinceramente, no Brasil, precisa se ouvir uma mensagem desse jeito. Vocês concordam comigo ou não concordam? É sério, isso aqui é sério. Isso aqui é discurso, isso aqui é Deus, isso aqui é a graça. Isso aqui é o Senhor. Esse aqui é o Senhor. O Senhor está nos levando ao entendimento da muito maior do vida no Espírito, para nós entendermos o caminho do reino do Espírito. Agora presta atenção. Aí o anjo me dava avaliação. E apontava, essa parte da sua vida, melhore. Cada um de vocês passaram de um jeito, da 8ª para o 1º ano. Uns passou na risca, outros passaram muito bem e outros passaram debaixo de recuperação. Significa que a vida no Espírito, tem pessoas que, quando elas estão entrando no reino da vida no Espírito, muitas passam muito bem na fase de desenvolvimento da comunhão com a pessoa do Espírito Santo, a presença. São fera. Pessoas que têm profundidade na comunhão, elas entenderam e se entregaram mais profundo à comunhão. Tem pessoas que têm comunhão, mas não têm profundidade com a comunhão. Aí elas avançam de fase de vida. Recebe batismo de fogo, recebe ministério, recebe dom. Todas. É para os dons, talentos são irrevogáveis, Deus vai dar. Ela vai para a fé, tem uma comunhão, mas não tem plenitude nela. Não tem profundidade. Não tem um assentamento mais forte nela. Esse aqui opera milagre. O 2 opera milagre. E o 3 opera milagre. Comunhão profunda, mediana, escassa, rasa. Agora se observa. Formação de caráter. Como cada um desses operadores de milagres, eles vão agir. Você vai observar, eu não estou te falando de questão de pecado não, tá? Não estou falando de questão de pecado não, mas presta atenção no que eu vou te falar. Cada um dos três aqui, vem cá, 3 homens, rapidinho. Vem cá, fica aqui. Fica aqui. Não, vamos fazer escadinha, faz escadinha, vamos ver se dá certo. Isso. Vai. Os menores do reino são maiores, tá? Vamos lá. Vamos fazer por nível. Amém? Vamos fazer comunhão. Tá bom. Vamos fazer comunhão profunda aqui. Amém? Mais ou menos. Escasso. Não tô te julgando não, hein, peraí. Olha só. Aí agora assim, eu não estou te falando questão de pecado, nem de serviço. Todos os 3 receberam o dom de milagres. Todos os 3. Cara, mas o problema não é eles operar milagre. O problema é que todos os 3 falam línguas e falam do mesmo jeito, no profundo. Falam o mesmo labrachúria, labracheia, igualzinho. O shuriaraya, pronto. Os 3 falam igualzinho. Beleza, receberam o mesmo dom. Mas vai ter uma diferença quando você ouve. A capacidade dele,
que é o que está nos lugares mais profundos da comunhão, revelar Jesus através do milagre da palavra é muito maior do que dele. Porque para trazer o reino para a terra e para as pessoas, a comunhão que o homem de Deus tem com a presença, enquanto ele está rendido a ela, e quando nós nos expressamos e falamos de Jesus para as pessoas, pregamos, você vai ver Jesus na mensagem ou você vai ver só o homem na mensagem. Pode se sentar. Dá glória a Jesus aí. Amém? O que isso aqui significa que eu estou falando para vocês? Que no reino do Espírito, a comunhão é o mais predominante para vocês. Ela predomina e ela estabelece um governo em você. Quando você estiver acessando governos e acessos dos reinos, poder, unção, influência, ministério, seja o que for que você vai acessar. É o primeiro domínio onde está o início da sua regeneração, da obra da regeneração. Achamos que a obra da regeneração é algo só no início. É do início ao fim. Se regenerar é um trabalho contínuo que não para mais. Que não para. A sua natureza está em contínua transformação de glória em glória. No reino do Espírito, cada glória que você alcançou novas línguas, novas revelações, novas vestimentas e acessos mais profundos no reino onde você está, ou outro reino mais superior, outro reino diferente, dentro do reino dos céus, ou novas revelações ou acessos dimensionais diferentes. A vida muda, tudo muda. A glória e glória é uma glória sobre glória.